Oi, tudo bem? Quem está falando é o Fabiano Benassi e nesse vídeo eu vou falar sobre o quarto meio de expressão da mente. E se você não está acompanhando a série, esses vídeos que eu estou fazendo, eles falam sobre a base do yoga. Na verdade, eles falam sobre o porquê você pratica yoga, independente de qual estilo, de qual prática, de qual método, independente do que você gosta ou não gosta no yoga, do que você estudou ou não no yoga. A base do yoga, o objetivo de praticar yoga, um dos objetivos de praticar yoga é fazer com que o que eu estou falando nesses vídeos, né, que é recolher os meios de expressão da mente. Então, se você não assistiu os outros vídeos, eu recomendo que você assista. Provavelmente a playlist vai estar aqui do lado ou em algum outro lugar aqui na página, se você estiver assistindo pelo meu site, do universoyoga.net, se você estiver assistindo pelo Facebook. Mas eu recomendo que você veja os outros vídeos para você entender o contexto. E provavelmente esse vídeo também vai estar na versão áudio, né, no YogaCast. Então, se você não estiver vendo o vídeo, você pode também acompanhar o áudio, né, para você ouvir no seu carro, para você ouvir no ônibus, enfim, onde você estiver. Você pode baixar o áudio se você quiser. Bom, hoje eu vou falar sobre o quarto meio de expressão. Esse quarto meio de expressão da mente é o sono, que também é traduzido por sonho. Eu já falei, né, da evidência, da inventividade e da criatividade. E o sono, ele é uma parte muito importante da prática, porque o sono é o que produz uma coisa extremamente importante para a prática, que é revelação. O sono produz revelação. E eu acho que é traduzido também por sonho, porque no sonho, né, a gente sonha muitas vezes, e é através do sonho que a gente tem a revelação sobre alguma coisa. E eu não sei como é que você lida com o seu sono, com os seus sonhos aí do outro lado, mas existem muitos sonhos reveladores. Por mais imbecil, por mais idiota que seja o sonho, ele vai estar relacionado com alguma coisa importante que está acontecendo dentro de você, na sua mente. Seja a sua mente consciente ou sua mente inconsciente, seja um momento de vida, não importa. O sono, ele revela. E é um momento que você está conectado, né? A sua mente está conectada de uma forma profunda com a sua verdadeira natureza, com a sua essência. Então, às vezes, a forma da sua mente criar as coisas é uma forma muito abstrata, é uma forma muito... ela é irreal, né? Ela é surreal, né? Ela não está relacionada com a realidade. Porque aquela sensação muitas vezes que a gente tem no sonho de voar, ou de correr e sair do lugar, coisas do tipo, ela acontece porque aquilo está relacionado com um contexto e uma linguagem que não é expresso em formas de palavras. E por que essa parte é importante? Porque no sonho, quando você começa a sutilizar o seu corpo, ou seja, você começa a praticar yoga, e aí você vai praticar primeiro de uma forma mais física, ou seja, mais densa. E aí a prática, ela começa a ficar muito corporal, muscular e tudo mais, né? Só que essa prática corporal, ela vai te dando parâmetros sobre o seu comportamento, porque você tem lá uma programação mental, né, na sua mente, na sua forma de ver o mundo, nos seus valores, e isso vai ser transmitido para o mundo através do seu corpo, através do seu comportamento, através da sua postura, através da sua forma de fazer as coisas. E quando você começa a praticar, você lida primeiro com essa etapa mais densa da prática. E aí você vai se aprofundando um pouco mais e percebendo coisas mais sutis, do tipo, você começa a perceber alguns sentimentos diferentes, algumas emoções diferentes, você começa a entender melhor como o seu pensamento funciona, né? o movimento do seu pensamento, o ritmo, que tipo de pensamento você costuma ter. Então você vai começando a se aprofundar e vai começando a perceber esse universo mais interno, até que você começa a se conectar de uma forma com esse universo interno, em que você começa, por exemplo, a controlar seus pensamentos, do tipo, você está pensando uma coisa, e aí você para, você fala assim, mas por que eu estou pensando isso agora?
né? Não era para eu estar pensando nisso agora. Como hoje, por exemplo, estava dando a aula, aqui na academia inclusive, e aí, no final da aula, os alunos estavam fazendo a descontração, o relaxamento, eu resolvi fechar os olhos e ficar quietinho, ficar em silêncio lá. E aí eu comecei a pensar num monte de coisa que não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo. E de repente eu parei e falei assim, mas para que eu estou pensando nisso? Eu estou pensando numa coisa que eu vou fazer lá na frente, não é relevante para o que eu estou fazendo agora. E eu comecei, depois que eu tomei consciência disso, né? Quando você olha para o pensamento, você passa a ter controle. Quando você olha de uma forma consciente, você passa a ter controle sobre ele. E aí eu consegui voltar a minha atenção porque eu estava fazendo, que é prestar atenção em ficar quieto, ficar em silêncio, não produzir esses pensamentos, e a coisa fluiu. Então, conforme você vai se utilizando a prática, isso começa a acontecer. E talvez você aí do lado, que está vendo o vídeo, isso não faça muito sentido para você ainda. Por quê? Porque isso vai fazer sentido a partir do momento que você começar a praticar e ter a vivência. E talvez esteja ouvindo o barulho de um helicóptero agora, não sei como é que vai ficar o áudio aí. Mas essa vivência, o sentido de que você começa a controlar essa parte mais sutil, isso começa a acontecer conforme você vai avançando na prática. E vai acontecendo muito mais coisa, tá? Só para dar mais um exemplo, você, por exemplo, começa a perceber, às vezes, memórias de algumas coisas que, a princípio, você nem lembrava direito, mas no momento da prática aquilo começa a surgir de uma forma muito intensa. E aí você percebe, às vezes, um comportamento que você tem por causa de alguma coisa que aconteceu lá atrás, quando você era criança ainda, ou quando você tinha uma relação conturbada com alguém, e depois você cresceu, esqueceu, mas aquilo ficou ainda dentro de você em forma de hábito, que a gente chama de samskara, aquilo ainda ficou como uma forma de samskara. Então, a prática do yoga, ela vai sutilizando a sua percepção. E aí quando você vai dormir, voltando agora para o sono, né, eu falei tudo isso para chegar no sono. Quando você vai dormir, o nível mais profundo de conexão que você pode ter com a sua mente, com a sua consciência, é através desse estado do sono. E esse estado do sono é um estado em que você, a princípio, está inconsciente. Não necessariamente você está inconsciente. Existe um trabalho que a gente faz na prática do yoga, que é um treino para você desligar os seus sentidos, para você fazer o pratyahara, que a gente fala. Então você abstrai os sentidos. E quando você vai, por exemplo, fazer uma descontração no final da aula, quando você está relaxando no final da aula, uma das coisas que você faz através da descontração, através do relaxamento, é isso, é abstrair os sentidos. A meditação também produz isso. E às vezes você está fazendo um asana, uma posição também, você consegue fazer isso. Mas geralmente nesses momentos de relaxamento, de meditação, é que você pratica. E aí, quando você abstrai os sentidos, a sua mente, ela não entra num estado de sono, onde você dorme e perde a consciência. Ela na verdade continua acordada. O trabalho é você ficar com o seu corpo relaxado tão profundamente como se você estivesse dormindo, mas a sua mente lúcida e acordada como se você estivesse inconsciente, como se você estivesse acordado. Só que tudo isso é para dentro de você. Perceba, você não está externalizando os seus sentidos, você está internalizando os seus sentidos. Quando você consegue fazer isso, ou seja, quando você consegue perceber o seu corpo de uma forma mais sutil, quando você consegue ficar consciente, mesmo entrando num estado em que tecnicamente você estaria dormindo, mas você está acordado, então você tem o estado da mente consciente, mente inconsciente e o estado do corpo. Você tem 3 estados básicos. Quando você consegue juntar os 3, a gente chama isso de quarto estado. O quarto estado é escrito numa palavra em sânscrito chamada Turiya. Então, um dos trabalhos, quando você recolhe, né, quando o quarto meio de expressão da mente, o sono ou o sonho, é um lugar onde você gera revelação. E a prática, ela te ajuda a ter uma conexão muito mais profunda com esse estado, para que você perceba
coisas dentro da sua mente, coisas dentro do seu corpo, né, enraizadas em forma de postura, de tensões, coisas no seu corpo, mas que muitas vezes não são parte de você, mas são parte do seu comportamento que você produziu ao longo da sua vida. E aí você consegue lidar com eles, às vezes mudar, às vezes eliminar, né? Então é um momento importante. E tem mais uma coisa, isso é o que a prática faz, tá? Agora, uma outra coisa importante é o seguinte: quando você consegue, a gente fala muitas vezes que quando você tem um objetivo na vida, um objetivo grande, um objetivo como uma meta de vida, a gente fala que isso é um sonho. Então você, muitas vezes quando você quer alcançar alguma coisa, você tem um sonho de alcançar X coisas, X condições, X lugares. Então o seu sonho seria de, sei lá, ter a sua casa própria, né? De ter uma família, de ter alguém que você ame e que te ame também, enfim, né? Estou falando coisas básicas aqui, pode ser outra coisa também, mas você tem um sonho. A gente fala de sonho, né? Como se o sonho ele não fosse uma realidade, mas para o yoga, o sonho ele é uma representação de algo verdadeiro. Olha que interessante, não estou falando de real ou irreal, tá? Eu estou falando de verdadeiro ou falso. Ele está representando algo verdadeiro dentro de você. Nesse caso, o sonho ele é uma expressão do que é verdadeiro dentro de você. E seguindo o caminho do que a gente tem aqui nos meios de expressão da mente, então inventividade, evidência produz conhecimento, inventividade produz técnica, criatividade produz objetos que não existem, coisas novas, né? E o sono é onde você retém o objeto que você criou, é onde você se conecta, né? Onde você tem a revelação muitas vezes para você produzir criativamente alguma coisa dentro de você, e é onde você fixa também, é onde você consegue guardar aquela informação de uma forma em que você percebe que aquilo tocou em você, como o estado da arte que eu falei antes da criatividade. Então você não consegue sonhar com alguma coisa que não tocou você profundamente, né? Ou que não se conectou com você, não se conectou com a sua essência, com a sua alma, com o seu purusha, né? Então você, quando você sonha, né, você não consegue criar nada que não seja a criação. Ela tem que ser algo que produz um estado de arte, e o estado da arte ele se revela no sonho, né? Então, de uma forma resumida, então você você adquire conhecimento, aprende técnicas novas, consegue através das técnicas criar coisas novas, mas essas coisas novas elas não podem ser criadas, elas não podem ser algo tão importante se ela não tiver ela não conseguir ser revelado, né? Se ela não consegue ser fixado através do seu sono, através dos seus sonhos. Então todos eles estão conectados, né? Dá para perceber, né? Então basicamente esse estado de consciência ele tem a ver com essa parte profunda, essa conexão profunda com o ser, é onde você começa a ter contato com a sua verdadeira essência. E ele também é um dos que você recolhe. Lembra que eu falei do quarto estado, o estado de Túria? Então, você não vai necessariamente produzir os sonhos de uma forma inconsciente. Você vai controlar, de certa forma. Você já vai acessar uma parte da sua mente que você começa a ter controle sobre você começa a ter acesso à parte mais profunda, à parte mais inconsciente. Dá para falar muita coisa aqui, tá? Eu estou tentando resumir para ficar entendível para você. Mas no próximo estado, na memória, eu vou falar um pouquinho mais sobre o estado do sonho e vai fazer um pouco mais de sentido. Então assiste o próximo vídeo. Se você não viu os anteriores, também assiste para você entender e perceber a importância de todos esses 5 meios de expressão. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Dá um curtir aqui se você gostou, deixa o seu comentário, pode deixar sua dúvida, sua sugestão também, e a gente se vê amanhã. Muito obrigado por você estar aqui, por você me acompanhar. Namastê.